Pessoal, vamos começar aí mais uma aula ao vivo, hoje com a professora Silvia Isabelle, sobre direito constitucional do trabalho em época de crise. Estamos aí já começando a nossa transmissão ao vivo. Quem quiser formular perguntas, tirar dúvidas, vai lá dentro do nosso Moodle, vai dentro da sala de aula, clica lá no chat. Eu já entrei no chat, já estou com minha janela aqui aberta para ir passando as dúvidas que vocês tiverem para a professora Silvia. Então, já estamos no horário aí, vamos dar início a mais essa aula, e passo a palavra aí à minha querida amiga, colega, comadre e tantas outras coisas mais, competentíssima, juíza, professora, Silvia Isabelle do Vale. Obrigada, querida. Obrigada pelo convite da Escola Judicial. Para mim é uma honra iniciar também com esse projeto, né? Agora estamos no início dessas aulas ao vivo. Teve a Bicário, foi muito boa assistir. E agora espero que a gente consiga fazer essas 2 horas aí de muita conversa sobre direito constitucional tranquilamente. Vou advertir logo que não se assustem se vocês ouvirem algum barulho de animal, porque eu estou na parte da fazenda aqui. Eventualmente pode passar uma vaca, alguma coisa aí que faz algum barulho, mas não é nada fora do normal, não. Pelo menos do meu normal aqui. Bem, o assunto da nossa aula hoje é um assunto pelo qual sou completamente apaixonada, que é direito constitucional. E eu acho que quando a André me convidou me chamou para dar essa aula e sugeriu um tema para a nossa conversa de hoje, eu disse, Odéia, o único tema realmente pelo qual de fato eu me interesso nesse momento é falar sobre um direito constitucional em crise, um direito constitucional do trabalho, evidentemente, em crise. Porque muitas são as medidas provisórias, muitas são as decisões, tantas são as medidas provisórias agora que revogam medidas provisórias, então a gente fica sem saber muitas vezes o que é certo, o que é errado, até que ponto os nossos direitos sociais assegurados na Constituição Federal, eles são válidos nesse contexto de crise. Eu não quis colocar o nome da aula de Direito Constitucional do Trabalho, não quis batizar a aula, né? Direito Constitucional do Trabalho em época de pandemia, para que a gente não ficasse restrita exatamente a essa época da pandemia. Eu preferi colocar direito do trabalho, direito constitucional do trabalho na época de crise, porque, para mim, a crise já vem acontecendo há muito tempo. Não é de hoje que a gente fala de superação ou de suplantação dessas normas constitucionais previstas no artigo 7º da Constituição, por vezes do artigo 8º. Então, antes de a gente chegar propriamente no assunto objeto da nossa aula, eu vou fazer um pequeno passeio com vocês sobre o que é direito constitucional, de onde vem essa ideia de um direito constitucional mais social. Eu vou tirar o fone, viu, Deia, que ele está me atrapalhando um pouquinho, daqui a pouco eu coloco quando eu lhe escuto. Não sei se você me escuta, você vê se tem alguma alteração aqui, que eu estou um pouco atrapalhada com ele. Bem melhor, infinitamente melhor. Você me escuta bem? Pronto, perfeito. Olha só, para a gente começar, eu vou abrir aqui no meu computador minha aula para eu não me perder. Para a gente começar falando sobre o direito constitucional social, evidentemente que a gente tem que começar pelas primeiras constituições no mundo que trataram sobre direitos sociais ou direitos dos trabalhadores de um modo geral. Se a gente abrir qualquer livro de direito do trabalho, a gente vai observar que a primeira Constituição que tratou sobre direitos sociais dos trabalhadores foi a Constituição mexicana de 1917. Claro que não eram direitos como a gente observa, por exemplo, na Constituição Federal de 1988, aqui para a gente. Eram normas constitucionais programáticas e normas muito básicas, digamos assim, que tratavam de jornada, que tratavam de salário, mas não esmiuçavam direitos maiores dos trabalhadores. Claro que, a partir daí, outras constituições também começaram a tratar sobre direitos sociais ou direitos dos trabalhadores em seu próprio texto, em seu próprio corpo. Daí a gente tem um grande marco, digamos assim, na história, que é a Constituição de Weimar, de 1919. Essa Constituição de Weimar foi a mesma Constituição que deu permissão, digamos assim, a Hitler avançar em diversos países da Europa, perseguir judeus, homossexuais, negros, enfim, praticar todo aquele horror que teve na Alemanha. Foi a mesma Constituição que tratou de direitos sociais.
incrivelmente, né? Então, por que nessa época se falava sobre direitos sociais, mas não se falava propriamente em um conteúdo de cláusulas pétreas? Então, eu até costumo brincar sempre, dizendo que nessa época, por não haver assim, um conceito muito bem consolidado, muito bem formado sobre o que seriam cláusulas pétreas previstas na Constituição, e até aqueles direitos fundamentais previstos na Constituição de Weimar não eram considerados cláusulas pétreas, até porque não existia essa previsão ainda lá. Então, foi por isso que foi possível a Hitler fazer todo aquele horror. Então, o partido nacional socialista, ele conseguiu alcançar o poder e conseguiu, a partir também da própria Constituição Federal, por conta dessa ausência de proteção de determinados direitos fundamentais como sendo considerados cláusulas pétreas, possibilitou tudo isso, essa ausência de proteção como cláusulas pétreas, possibilitou que houvesse realmente um grande horror, uma grande indignidade ao ser humano com o Holocausto. Então, por que eu estou lembrando isso? Porque a partir da ideia... Primeiro porque eu fiquei muito chocada essa semana com o voto, semana passada, no dia 17, quando o ministro Gilmar Mendes ele se referiu para falar sobre cláusula pétrea, falar sobre como um determinado país da Europa saiu, a Suécia especificamente, saiu da crise da Primeira Guerra Mundial e se referiu exatamente à flexibilização de determinadas cláusulas pétreas. Ora, naquela época não se falava especificamente de cláusulas pétreas. Então, no meu ponto de vista, a comparação não seria acertada, com todas as vênias possíveis, para o nosso momento atual. Porque exatamente naquela época não existia um conteúdo protegido pela Constituição Federal, diferentemente do que a gente observa na Constituição Federal de 1988, com o artigo 60, parágrafo 4º, aí da nossa Carta Política atual, né, em voga, digamos assim. Então, essa Constituição de Weimar, ela, depois da Segunda Guerra Mundial, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, ela foi sucedida pela Constituição de Bonn, em 1949. E por que eu estou falando especificamente sobre essa Constituição? Porque ela é extremamente importante para a gente. Ela influenciou não só a Constituição Federal de 1988, a Constituição Federal de 1949, a Constituição de Bonn, da Alemanha, mas influenciou diversas constituições pós-fim da Segunda Guerra Mundial, constituições, evidentemente, do mundo ocidental. Então, se a gente for observar, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, que abre a Constituição de Bonn, coloca lá no artigo 1º, já fala do princípio da dignidade da pessoa humana, ele é citado logo no começo da nossa Constituição Federal, assim como é citado na Constituição de Portugal, na Constituição da Alemanha, da Espanha, na Constituição da França. Então, diversas constituições do mundo ocidental se espelharam na Constituição de Bonn de 1949. Mas não bastava tão somente haver uma Constituição, era necessário que existisse uma nova interpretação para dar vazão, para dar uma interpretação mais moderna, né? Uma interpretação mais conforme, digamos assim, aos novos ditames constitucionais. Foi daí que, em 1951, foi criado o Tribunal Constitucional Federal, lá da Alemanha, evidentemente, que estamos falando desse país por enquanto. E o Tribunal Constitucional Federal Alemão, ele com essa nova roupagem, aqueles julgadores egressos do nazismo, aqueles julgadores entusiastas da perseguição a judeus, a negros, enfim, que não eram voltados à dignidade da pessoa humana, esses julgadores eles foram afastados e substituídos por novos juízes do Tribunal Constitucional Federal Alemão. Então, a partir de 1951, com essa nova formatação, digamos assim, foi possível uma interpretação diferenciada do que seria uma Constituição e, principalmente, do que seriam direitos fundamentais. Então, eu costumo dizer que, a partir daí, nós tivemos uma grande mudança, uma grande modificação, uma modificação substancial sobre a interpretação de direitos fundamentais. E essa interpretação, essa que a gente utiliza até os dias atuais.
O professor Wilson Steinmetz, que fala muito bem sobre, no livro dele, sobre a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, ele diz que a partir da década de 50, o Tribunal Constitucional Federal Alemão, ele cria o maior produto de exportação da Alemanha, o maior produto jurídico de exportação da Alemanha, que é justamente a jurisprudência de valores, que pelo tempo que a gente tem dessa exposição, eu combinei com o André de falar aproximadamente 40 minutos, né, entre meia hora e 40 minutos, e aí a gente seguir para as perguntas. E o professor Wilson Steinmetz, ele diz no livro dele que esse é o maior produto de exportação, o maior produto jurídico de exportação da Alemanha. Exatamente por quê? Porque a partir daí nós temos uma nova ideia do que vem a ser direitos fundamentais. E aí, consequentemente, nós temos, a partir dessa nova ideia de jurisprudência de valores, nós temos direitos fundamentais como a ordem de valores da sociedade, nós temos direitos fundamentais vinculando particulares, e daí a gente fala hoje em dia tanto sobre vinculação dos particulares ou dos entes privados, ou de eficácia horizontal de direitos e garantias fundamentais. A gente fala também muito hoje em dia sobre direito de proteção, ou seja, o Estado legislador ele não pode ser um Estado legislador insuficiente. Ele tem que cumprir o desiderato, planos, digamos assim, seguido pela Constituição Federal, para a gente, né, a Constituição Federal de 1988. Então, por que eu estou passando tanto tempo, porque eu passo tanto tempo falando sobre isso tudo? Porque quando a gente fala de direitos fundamentais e a gente vê que os direitos fundamentais dos trabalhadores, eles são direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 88, é como se a gente pegasse toda essa interpretação tão desenvolvida lá no Tribunal Constitucional Federal Alemão e colocasse para cá. E eu não estou falando de algo próprio do direito do trabalho. Se a gente for abrir os livros, por exemplo, de direito civil, eles são avançadíssimos nesse particular. Se a gente for abrir o nosso próprio Código de Processo Civil atualmente, o nosso Código Civil 2015, a gente vai ver que ele dedica os 12 primeiros artigos do CPC de 2015 são dedicados a falar sobre direito constitucional. Na verdade, constitucionalizando assim o próprio processo civil, colocando lá direitos fundamentais, cláusulas abertas previstas já na Constituição Federal, mas que o Estado legislador reformista, digamos assim, do direito processual civil de 2015 resolveu colocar uma luz sobre aqueles determinados direitos fundamentais. Então, a gente vê muito, por exemplo, no novo CPC, um contraditório que tem que ser um contraditório no sentido não meramente formal, mas no sentido bem processual. A gente vê lá uma necessidade de motivação das sentenças exatamente para dar muito mais publicidade. Então, tudo isso tem previsão na Constituição Federal como direitos fundamentais processuais. E aí a gente parte para o nosso artigo 7º da Constituição Federal de 88, que são, evidentemente, direitos fundamentais dos trabalhadores. Então, quando a gente diz que são direitos fundamentais dos trabalhadores, a gente diz também que são direitos fundamentais protegidos pelo manto protetivo, evidentemente, também das cláusulas pétreas, que tem previsão no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88. Então, me choca muito ouvir determinados comentários que em momentos de crise, em momentos de pandemia, esses direitos fundamentais eles devem ser flexibilizados. Então, a gente não pensa, por exemplo, que esses direitos fundamentais pertinentes à vida, pertinentes à incolumidade física, previstos, por exemplo, no artigo 5º da Constituição Federal, eles poderiam ser flexibilizados em um momento de crise. Por quê? Porque eu não sei. Eu não sei porque as pessoas pensam sobre uma lógica diferente. Mas eu poderia dizer que o nosso próprio Supremo Tribunal Federal ele tem uma lógica diferente também quando ele trata de direitos de liberdade e quando ele trata de direitos sociais. Vamos ver, por exemplo, se a gente fizer um passeio pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a gente vai observar, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal ele é extremamente avançado quando ele trata de direitos de liberdade. Vejam vocês, por exemplo, que a gente não tem aqui no Brasil uma lei específica para tratar sobre o uso de algemas. Então, esse debate chegou ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal fez publicar
a súmula 11, a súmula vinculante número 11, dizendo como as algemas devem ser colocadas em uma pessoa que precise usá-las, ou que seja necessário uma pessoa que esteja presa e que precise ser transportada utilizando algemas. Então, essa súmula vinculante número 11, ela tratou sobre algo que não tem previsão em uma norma específica, fala que, se as algemas não forem usadas com moderação, isso pode implicar uma responsabilidade penal, administrativa, civil da autoridade condutora, e isso não tem previsão, como eu disse agora há pouco, em qualquer norma. A partir do Supremo Tribunal Federal, portanto, a partir de princípios estabelecidos na Constituição Federal, criou essas regrinhas na súmula vinculante número 11. Se a gente for observar também na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, muito antes da súmula no vinculante número 11, nós já tínhamos aqui, o Supremo Tribunal Federal já tinha tratado de união estável para casais do mesmo sexo. Então, não quero ser mal interpretado, viu, gente? Não sou contra a união homoafetiva, não, hipótese alguma. Estou tentando fazer apenas uma comparação sobre como o Supremo Tribunal avança em determinados direitos fundamentais e retrocede em outros direitos fundamentais. Pois bem, no ano de 2011, a Suprema Corte, a nossa Suprema Corte, né, resolveu reconhecer a união estável para casais do mesmo sexo. A partir de quê? Na verdade, da interpretação conforme, né, no sentido de que a Constituição não poderia excluir qualquer significado do artigo 1723 do Código Civil que pudesse impedir o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. Então, o Supremo Tribunal Federal avançou também no ano de 2011 em relação a isso, ou seja, não havia uma previsão específica no Código Civil tratando de união estável para casais, para pessoas do mesmo sexo, e o Supremo Tribunal Federal, a partir de uma interpretação conforme, extraindo normatividade de princípios previstos na Constituição Federal, resolveu elastecer, digamos assim, o conteúdo do Código Civil. Julgando a ação de descumprimento do preceito fundamental número 4, estranhamente foi o ministro Barroso, que na época suscitou essa matéria lá como advogado, ainda na época como advogado, não como ministro do Supremo Tribunal Federal, evidentemente, porque não poderia fazê-lo, né? Julgando a DPF número 54, o Supremo Tribunal Federal também disse que, em face da liberdade, da dignidade da pessoa humana, que são princípios extraídos da própria Constituição Federal, seria possível a mulher abortar um feto anencefálico, ou não seria considerado crime propriamente previsto no Código Penal, ou seja, criou-se aí uma excludente de ilicitude. E também, mais adiante, em 2019, desculpem, o ano passado, precisamente, o Supremo Tribunal Federal também disse que seria considerado crime a homofobia. Não existe uma previsão propriamente no Código Penal ou na lei específica que trata de preconceito, que trata de discriminação, não existe uma previsão específica tratando sobre esse tipo de crime. Mas o Supremo Tribunal elasteceu e criou um novo tipo penal, não previsto em lei específica, com todas as ressalvas que a gente vê em relação ao princípio da legalidade, própria, aplicada diretamente para o direito penal. Então, o Supremo Tribunal Federal resolveu elastecer o que seria a interpretação, dizendo o que seria considerado crime de homofobia. E crime de homofobia seria enquadrado também na lei 7.716 de 2018. Isso é uma coisa que é interessante a gente perceber, porque nós temos aqui no Brasil um avanço muito grande, no meu ponto de vista, um avanço muito grande no Supremo Tribunal Federal em relação aos direitos de liberdade. Mas em relação aos direitos fundamentais sociais dos trabalhadores, e especificamente previstos no artigo 7º da Constituição Federal, nós temos, e por vezes no artigo 8º, nós temos um retrocesso
ou estagnação muito grande em relação à interpretação. Ou seja, não se avança no Supremo Tribunal Federal em relação aos direitos sociais fundamentais dos trabalhadores. Nós não temos aqui no Brasil, portanto, no meu ponto de vista, uma interpretação tão avançada no Supremo Tribunal Federal em relação aos direitos sociais, se nós formos comparar a interpretação que o Supremo vem dando no que diz respeito aos direitos de liberdade. Se a gente observar, por exemplo, em 2015, nós tivemos uma grande decisão no Supremo Tribunal Federal quando tratou do tema número 152 de repercussão geral lá no Supremo Tribunal Federal. O que foi que disse o Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal, pela primeira vez, antes de falar sobre o tema 152, é necessário que a gente diga o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, ele tinha como uma cultura, digamos assim, tinha um histórico de não reconhecer repercussão geral a interpretação de normas decorrentes da negociação coletiva, ou seja, acordos e convenções coletivas de trabalho, quando questionados por meio de controle difuso ou controle concentrado no Supremo Tribunal Federal, não se falava ainda, até 2015, não se tratava, o Supremo Tribunal Federal ele não acolhia essa repercussão geral, ou seja, ele não entendia que era possível o controle de constitucionalidade, especificamente pela via difusa, nesse particular. Não, o Supremo Tribunal Federal ele não reconhecia a repercussão geral. A partir de 2015, o Supremo Tribunal muda completamente e reconhece repercussão geral ao tema 152, que tratava especificamente sobre renúncia genérica de direitos trabalhistas mediante adesão ao plano de demissão voluntária. Ou seja, para quem não conhece esse famosíssimo caso, cuja relatoria competiu ao ministro Luiz Roberto Barroso, esse famosíssimo caso, que foi o primeiro a tratar sobre o que a gente chama de negociado sobre legislado no Supremo Tribunal Federal, ele tratava sobre o plano de demissão incentivada do Banco do Estado de Santa Catarina, o BESC. Então, no PDI do BESC, o Supremo Tribunal Federal, pela primeira vez, reconheceu que acordo coletivo, quando ele tratava sobre dispensa incentivada, ele era válido, desde que ele também contivesse determinados direitos de compensação. Então, se, por exemplo, ele tivesse uma cláusula geral, se o plano de demissão incentivado, um plano de demissão voluntária, tivesse uma cláusula geral lá no finalzinho dizendo, a partir do momento, trabalhador, que você assinar esse plano de demissão voluntária, você não pode mais acessar o Poder Judiciário Trabalhista para discutir qualquer coisa que você assim desejar, mas se, em contrapartida, você recebeu determinados direitos aí decorrentes desse PDI ou desse PDV, consequentemente, esse PDI ou PDV que decorre de uma ampla negociação coletiva, portanto, decorre da plena autonomia privada coletiva, ele está ok. Não tem nenhum problema, você não pode acessar de fato o Poder Judiciário, mesmo que você alegue ofensa ao princípio da irrenunciabilidade ou ofensa a determinados direitos fundamentais previstos no artigo 7º da Constituição Federal. É bom dizer o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal, a partir, pelo menos no meu ponto de vista, a partir daí, ele não liberou geral. Ele disse especificamente que algumas normas coletivas, elas são válidas, mesmo que suplantem direitos fundamentais dos trabalhadores. Então, não houve uma liberação para toda e qualquer norma coletiva ignorar direitos fundamentais de uma maneira generalizada. Em setembro de 2016, o Supremo Tribunal Federal, aí tratando mais uma vez e fazendo referência a esse julgado de 2015, o Supremo Tribunal Federal falou mais uma vez sobre a ideia do que é negociado sobre legislado, que a gente fala hoje coloquialmente, negociado sobre legislado, né? Aí a relatoria coube ao ministro Teori Zavascki. Ele, em um agravo, julgando um agravo, o ministro julgou que as horas in itinere, elas poderiam ser
elas poderiam ser diminuídas ou elas poderiam até ser suprimidas pela norma coletiva, desde que houvesse instrumentos ou direitos em contrapartida, como, por exemplo, fornecimento de cestas básicas, seguro de vida, seguro de acidente, enfim, sem nenhum custo para o trabalhador. Isso é uma coisa que é interessante, porque pela segunda vez o Supremo Tribunal Federal disse que havia uma superação da lei pela norma coletiva, mas desde que houvesse instrumentos de contrapartida aí, objeto da negociação coletiva. Bem, em 2018, no dia 30 de setembro, precisamente 2018, julgando a DPF 324, de todos conhecida, que tratou especificamente sobre a possibilidade de terceirização em atividade fim, liberando também as empresas aqui no Brasil que desejassem assim proceder, que elas pudessem, de fato, contratar qualquer trabalhador, mesmo que esse trabalhador fosse vinculado à sua atividade fim, ele poderia ser contratado de uma maneira terceirizada ou de uma maneira intermediada. Bem, o julgamento dessa DPF, para mim, foi um marco no que diz respeito aos direitos fundamentais dos trabalhadores. Por quê? Porque também essa relatoria, como o ministro Luiz Roberto Barroso, e o ministro, na anotação dos seus votos, na anotação moral que ele utilizou para proferir o voto, eu lembro bem dele dizer o seguinte, e isso depois constou nas anotações específicas, que não existia isso, foi seguido, até porque foi seguido pelos outros 7 ministros que votaram favoravelmente à liberação da terceirização em atividade fim. O ministro Luiz Roberto Barroso, na anotação dos seus votos, na anotação do seu voto, ele disse o seguinte: não há uma proibição específica de terceirização em atividade fim aqui no Brasil. Não há, por exemplo, uma lei dizendo que a terceirização em atividade fim é proibida. Portanto, ela só pode ser permitida. E disse mais, e isso foi seguido exatamente pelos outros 6 ministros. A Constituição Federal, ela atribui normatividade ao princípio da liberdade, ao princípio da autonomia e, principalmente, a liberdade de contratação. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, dando normatividade a esse princípio da liberdade de contratar, e também falando sobre a ausência de uma norma específica que proibisse a terceirização, então todas as empresas elas podem terceirizar a atividade dos seus respectivos trabalhadores, mesmo que sejam vinculadas a uma atividade fim. Por que eu digo que, para mim, isso foi um marco? Porque essa fala de não existência de uma lei específica para tratar sobre determinada proibição, ela fica, no meu ponto de vista, muito bem colocada quando a gente tem um viés muito positivista de uma Corte Suprema. Nós não temos isso no Supremo Tribunal Federal, como eu disse agora há pouco. Muito pelo contrário. O Supremo Tribunal Federal ele é extremamente avançado no que diz respeito a direitos de liberdade, como a gente viu em relação ao aborto de feto anencefálico, como nós vimos em relação à união de casais homoafetivos, como a gente viu em relação também ao crime de homofobia, como a gente viu em relação lá atrás à súmula vinculante número 11. Mas o Supremo Tribunal Federal, quando ele tratou sobre terceirização em atividade fim, disse, opa, não tem uma lei específica tratando sobre essa proibição. Então, já que não existe uma proibição especificamente na legislação, então há a possibilidade, sim, de liberação a partir da própria Constituição Federal, porque a Constituição Federal fala da liberdade para contratar, como princípio. Mas em nenhum momento o Supremo Tribunal Federal tratou sobre o valor social do trabalho, tratou somente sobre a livre iniciativa, ou a liberdade para contratar, mas não tratou sobre a possibilidade, por exemplo, de ponderação, já que o Supremo Tribunal Federal gosta tanto de ponderar quando trata de direitos de liberdade, não tratou sobre ponderação do princípio da liberdade para contratar em relação
ao princípio ou valor social do trabalho. Só falou do valor da livre iniciativa. Esqueceu-se aí, portanto, do valor social do trabalho. Bem, recentemente, né, em 16 de abril agora de 2020, julgando a DIN 3961, o Supremo Tribunal Federal, que tratava sobre a possibilidade de inconstitucionalidade da Lei 11.447 de 2007. Para quem não conhece essa lei, a famosíssima lei que trata do TAC agregado, ou seja, o trabalhador autônomo, aquele caminhoneiro, o trabalhador autônomo que trabalha prestando serviços para determinadas empresas. Então, existe um artigo nessa lei que diz que o trabalhador ele é pessoa física, trabalha com exclusividade, trabalha sendo remunerado e trabalha, mas não é considerado empregado, não é considerado empregado. E diz também, ao final, que qualquer lide decorrente da relação entre o tomador e o prestador de serviço, essa lide deverá ser apreciada pela justiça comum, não pela justiça do trabalho. Então, a ANAMATRA, a Associação Nacional, resolveu ingressar com uma ação dizendo, olha, isso aí ofende aos nossos juízes do trabalho, porque coloca os juízes do trabalho, alija os juízes do trabalho da discussão a respeito da relação de emprego. Nem permite que os juízes do trabalho tratem especificamente sobre a possibilidade ou não de existência de relação de emprego. Então, essa lei, ela foi recentemente, agora no dia 16 de abril de 2020, ela foi julgada constitucional nessas particularidades pelo Supremo Tribunal Federal. Aí o Supremo Tribunal Federal fixou a tese nessa DIN 3961, dizendo especificamente o seguinte: uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442 de 2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Gente, é o seguinte, em que pese todas as vênias assim, devidas ao Supremo Tribunal Federal, eu penso que aqui houve um avanço muito grande em relação à matéria propriamente que seria matéria constitucional. O Supremo Tribunal Federal, quando diz que, uma vez preenchidos os requisitos previstos nessa lei do TAC agregado, estará configurada a relação comercial de natureza civil e fica completamente afastada a vinculação, a possibilidade de reconhecimento de vínculo de emprego, isso aí avança não na matéria propriamente constitucional, mas avança especificamente na matéria infraconstitucional. E impede que o juiz do trabalho ele reconheça a vinculação, mesmo em caso de fraude. A vinculação empregatícia mesmo em caso de fraude. Então, por isso que, mais uma vez, eu digo, nós temos um avanço muito grande no Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito aos direitos fundamentais de liberdade, os direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal, e a mesma lógica não se aplica aos direitos sociais dos trabalhadores. Aí vocês podem estar se questionando, mas isso faz todo sentido em um Estado liberal. De fato, isso faz todo sentido em um Estado liberal. O Estado liberal, ele é antitético, digamos assim, aos direitos sociais. Não deseja nenhuma intervenção nas relações de trabalho, principalmente. Então, isso seria muito coerente, digamos assim, com a lógica de um Estado liberal. Mas se a gente for pensar sobre a lógica de direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, isso não tem a menor coerência, porque nós temos o Supremo Tribunal Federal avançadíssimo no que diz respeito aos direitos de liberdade, e nós temos o Supremo Tribunal Federal extremamente conservador no que diz respeito aos direitos fundamentais sociais. E isso são todos direitos fundamentais. Pois bem, mais uma crítica aí, no mesmo sentido, né? Recentemente, mais precisamente sexta-feira, né, dia 17 de abril de 2020, nós tivemos uma outra surpresa aí no Supremo Tribunal Federal. Para mim não foi uma grande surpresa, porque eu já esperava, era só contar os votos dos ministros que tinham um alinhamento mais liberal ou mais conservador, e o juiz e os ministros que tinham um direcionamento mais garantista. Então, era só contar os votos para saber que realmente ia dar no resultado que deu na tarde da sexta-feira passada. Bem, para a gente recordar somente o que aconteceu, a medida provisória 936 de 2020, ela prevê que ela
da possibilidade de, a partir da negociação meramente individual, a partir de um acordo meramente individual, da possibilidade de diminuição de salário, diminuição de jornada e diminuição de salário a partir da suspensão do contrato de trabalho. Pois bem, o partido político Rede e Sustentabilidade, como todos sabem, começou com a ação direta de inconstitucionalidade, mais conhecida como 6363, no Supremo Tribunal Federal. Julgando a liminar em medida cautelar, o ministro Ricardo Lewandowski, ele firmou a tese dizendo o seguinte: os acordos individuais, firmou a tese, desculpem, interpretou conforme a Constituição Federal, dizendo exatamente o seguinte: os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e salário, eles deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato laboral, no prazo de até 10 dias corridos, contados da data de sua celebração, para que o sindicato, querendo deflagre a negociação coletiva. E ratificou isso daí em base de declaração, dizendo, olha, o acordo individual ele é válido até que haja negociação coletiva dispondo em sentido contrário. E tanto assim que o próprio advogado-geral da União, não sei se vocês se recordam, mas na sexta-feira, o próprio advogado-geral da União, ele se manifestou dizendo, olha, houve uma negociação, uma espécie de ato conjunto aí com o ministro Ricardo Lewandowski, e a partir da decisão proferida nos embargos declaratórios, eu me manifesto, a União se manifesta no sentido de manutenção da medida liminar, da decisão liminar em medida cautelar. Só que não foi esse o direcionamento, o direcionamento interpretativo de 7 ministros da Corte. Então, nós tivemos aí uma votação de 7-3 a favor da negociação meramente individual, com a possibilidade de redução de jornada, redução de salário. E, do meu ponto de vista, isso afronta diretamente o artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal, que é, de fato, o direito fundamental do trabalhador, e tem assento no artigo, no rol previsto no rol previsto como direitos fundamentais dos trabalhadores na Constituição Federal de 88. E quando a gente diz isso, a gente arrasta todo aquele conteúdo de direitos fundamentais, aquele clássico, né, que direitos fundamentais são considerados cláusulas pétreas, sejam eles individuais, no meu ponto de vista, os coletivos também. O Supremo Tribunal tem precedentes já nesse sentido. No meu ponto de vista também, não são aqueles direitos meramente individuais, porque são direitos também reconhecidos pelo próprio artigo 5º da Constituição Federal como cláusula aberta. Então, esses direitos eles podem estar espalhados pelo corpo da Constituição Federal. Tanto é verdade que há muito tempo o Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo que o princípio da anterioridade tributária ele é um direito fundamental, portanto, protegido também pelo manto das cláusulas pétreas, com previsão no artigo 60, parágrafo 4º do texto constitucional. Então, penso eu que quando a gente pensa em direitos fundamentais, a gente tem que arrastar toda essa interpretação prevista, estabelecida na própria Corte Constitucional, no próprio Supremo Tribunal Federal, que deve ser aplicada também aos direitos fundamentais. Não foi isso que nós vimos na sexta-feira passada. Nós vimos na sexta-feira passada, para mim, um precedente extremamente perigoso, porque a partir desse precedente, mesmo em sede liminar, o Supremo Tribunal Federal disse que há uma superação de uma cláusula pétrea. No meu ponto de vista, isso é um grande perigo. A partir daí, nós podemos pensar, por exemplo, que há superação de todas as outras cláusulas pétreas. E aí a gente pode contra-argumentar e dizer o seguinte: nós estamos num momento de pandemia, num momento de crise, e precisamos realmente de medidas mais enérgicas, precisamos de uma rapidez maior. E esse artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal, ele amarra muito as empresas em uma época de pandemia, elas não têm facilidade de negociação com seu respectivo sindicato. Bem, esse é um argumento, no meu ponto de vista, que é um argumento que não pode ser utilizado por uma corte que interpreta a Constituição Federal. E esse foi um argumento extremamente utilizado pelos ministros. Então, esse argumento de crise, ele pode servir para tudo. Ele pode servir para qualquer coisa. Então, se a gente for observar, por exemplo, esse argumento de crise para prisões,
Agora, em relação aos direitos de liberdade, esse argumento de crise também serve para justificar, por exemplo, prender pessoas na rua, sem previsão de crime de Covid, por exemplo. Não existe o crime de Covid. Existe o poder de polícia do Estado. E você pegar uma pessoa, colocar para dentro de casa, pedir para que aquela pessoa seja encaminhada para determinado setor, enfim, multar a pessoa administrativamente, isso tudo é possível. Agora, prender a pessoa por crime de Covid, isso aí não existe. Existem outros crimes que poderiam ensejar a prisão, como, por exemplo, o desacato a determinada autoridade pública. Poderia ensejar uma prisão, mas não propriamente o crime decorrente da Covid. Ou existe também o crime de expor a população à doença contagiosa. Isso também é possível, mas não o crime de Covid. Então, muito tem se falado por aí sobre essa possibilidade de prender pessoas, e isso diz respeito aos direitos de liberdade. O Supremo tem uma jurisprudência bastante forte e bastante protetiva em relação aos direitos de liberdade. Mas, a partir do que vem sendo trilhado de 2015 até a sexta-feira passada, para mim, o Supremo Tribunal Federal vem dando um recado claro de que os direitos de liberdade, interpretados como direitos fundamentais, eles não se equivalem aos direitos sociais. Mas aí eu quero passar agora as perguntas para poder respondê-las e a gente conseguir organizar melhor essas ideias. Tem perguntas, Deia, já? Então, já temos aqui várias perguntas, né? E eu vou começar do começo, evidentemente, né? Então, Ivo Daniel, já provocando aqui, apenas como provocação, ele coloca: Silvinha, essa diferença de comportamento da jurisprudência do Supremo não seria pelo fato de que, nas questões que você citou, teríamos o Estado ou a sociedade como parte contrária, e, no caso dos direitos sociais, a parte contrária seria outro particular? É a primeira pergunta. Tem várias outras. É melhor ir por partes. Eu concordo completamente com o Ivo. Foi uma provocação muito bem-vinda e até agradeço. Eu realmente concordo totalmente. Tenho dito isso, que o Supremo Tribunal Federal tem se comportado dessa forma, exatamente porque, em se tratando de direitos fundamentais dos trabalhadores, aí estaria sendo questionada a eficácia de direitos fundamentais ou o alcance de direitos fundamentais nas próprias relações privadas. Mas, volto a dizer, ainda em relação a isso, o Supremo Tribunal tem precedentes fortíssimos. Vejam, por exemplo, veja você, Andréa, gosta muito desse assunto, que eu sei que você gosta muito de contraditório, devido processo legal. Existem precedentes muito antigos e fortes no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, já disse em um julgado antigo que é válido mesmo sem previsão estatutária, mesmo sem previsão em lei, é válido o princípio do contraditório, ou é válida a cláusula do devido processo legal quando se tratar de expulsão de ente da cooperativa. Ou seja, o sócio cooperado, traduzindo aí, segundo o Supremo Tribunal Federal, muito antiga, se não for memória, o julgado é de 2005, o Supremo Tribunal Federal já disse que, nesse caso da relação privada, esse direito fundamental, essa garantia fundamental, que é do devido processo legal, que decorre diretamente da Constituição Federal, deve ser aplicada àquela relação privada, mesmo que não haja previsão estatutária ou haja previsão legal. Agora nós temos um Código Civil tratando especificamente sobre isso, me falha a memória, o artigo 57, que trata especificamente sobre isso. Mas o Supremo Tribunal Federal já avançou nessa jurisprudência e já disse mais adiante, quando ele tratou também do cancelamento da matrícula, digamos assim, do número do artista lá da União Brasileira de Compositores, por ausência de pagamento, o Supremo Tribunal Federal também já disse, olha, não pode, o artista também não pode ser excluído da União Brasileira de Compositores sem que seja observado o contraditório devido ao processo legal, porque isso é uma cláusula pétrea, isso é um direito fundamental. Então, nesse caso especificamente, o Supremo Tribunal Federal tratou sobre eficácia de direitos fundamentais
nas relações privadas. Mas a mesma lógica, repito, não é aplicada aí, não é colocada nas relações de trabalho. Mais alguma pergunta dela? Várias perguntas aqui. Eu estava ligando meu microfone. Na sequência aqui, né, vou fazer na ordem que foram formuladas para a gente ver o que for, à medida que for dando tempo aqui. Marcelo Dias de Moraes. Em tempos de excepcionalidade e urgência devido à pandemia, os requisitos das MPs adquirem, por tais fatos notórios, garantias de suas comprovações. Ele deve estar falando dos requisitos de urgência, né? Sim. Dos artigos Então, dos requisitos. Urgência e relevância, né? Do artigo 72 da relevância e Constituição. urgência. No meu ponto de vista, sim. Essas medidas provisórias que saem diariamente, né? No meu ponto de vista, sim. O que não pode acontecer, penso eu, assim, de tudo que eu estudei até hoje, direito constitucional, penso eu que o que aconteceu com a medida provisória 927, aí, sendo superada pela medida provisória 928, e o que aconteceu ontem, ou foi antes de ontem, nem me lembro mais, não, pela medida provisória 905, que essas medidas provisórias serviram para revogar medidas provisórias anteriores, penso que isso não é possível à luz do texto constitucional. Porque essas medidas provisórias, sim, elas estariam alijadas dos requisitos previstos na Constituição Federal, dos requisitos previstos no artigo 62 da Constituição Federal, que trata exatamente de relevância e urgência. Agora, até porque, convenhamos, né? Assim, se a gente for para o processo legislativo, a gente vai ver o seguinte: uma medida provisória, ela tem aqueles requisitos previstos na Constituição Federal, e ela serve para quê? Para que seja analisada posteriormente pelo Congresso Nacional. Se uma medida provisória, ela vem com o intuito, ela é editada tão somente com o intuito de revogar uma medida provisória anterior, se ela for convertida em lei, o que é que vai acontecer? Vai repristinar a medida provisória? É isso que vai acontecer? Vai repristinar a medida provisória? Ou se ela não for convertida em lei, o que vai acontecer também? Como é que o Congresso Nacional vai considerar as relações estabelecidas a partir daí? Então, esse não é o meio apto, no meu ponto de vista, previsto na Constituição Federal, para fazer com que a medida provisória suma do mundo jurídico. Diga lá, Dea. É isso aí, foi anteontem, realmente, né? A medida provisória 955, que revoga a medida provisória 905, e essa, me parece que há uma convergência, efetivamente, de posicionamentos, de que não havia para ela os requisitos aí da relevância e urgência, diferentemente dessas medidas provisórias da época da pandemia. Sim. Continuando aqui, é uma pergunta de Flávia Vanessa. Flavinha sempre presente em todas as aulas. O ministro Luiz Fux, no julgamento da ADI 6363, para afastar o artigo expresso constitucional, igualou o direito do trabalho ao direito civil, exatamente, citando o princípio da autonomia das partes, porque o empregado já é adulto e pode decidir a respeito do que está acordando. A senhora considera que se trata de um contrato de adesão a esse acordo, já que a própria MP, ao tratar desse, dispõe que o empregador faz o acordo, encaminha para assinatura pelo empregado? Essa seria uma hipótese de flexibilização ou de total retirada de um direito constitucional? Para mim, isso é uma adesão, como ela bem mencionou. E para mim também é um afastamento total e completo de uma cláusula pétrea prevista na Constituição Federal. Por isso que eu volto a dizer, para mim, o precedente agora de sexta-feira é perigosíssimo. Agora é bom lembrar também, Dé, o seguinte, para todos que estão aí escutando, né? É bom lembrar o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, ele também tem uma jurisprudência bastante consolidada, considerando que não há uma vinculação em se tratando de denegação da medida liminar. Ou seja, uma vez cassada essa medida liminar, considerando aí válido, portanto, o acordo individual, não há uma vinculação de nós, juízes, quando estivermos diante de um questionamento no mundo prático em relação a isso. Então, nós estamos, por hora, liberados pelo Supremo Tribunal Federal a julgar constitucional ou não a negociação
meramente individual para reduzir salário. Outra coisa que interessa... Diga. Não, desculpe, porque aí entrariam outras questões também, né? E a gente sairia da seara jurídica para o problema que a gente tem hoje instalado aí do Brasil, dessas medidas provisórias, desse caminho ser uma alternativa ao empregador que não quer despedir, né? Então, são outras questões extrajurídicas, mas que a gente não vai entrar aqui agora. Fale o que você... Eu acho que uma coisa que é interessante também, que Flávio mencionou, que com todo respeito ao que foi dito pelo ministro Fux, o ministro, quando se refere à igualdade das partes para fins de negociação meramente individual, penso eu que ele não tem a menor compreensão do que é o direito do trabalho. Menor compreensão. Nós trabalhamos com uma lógica diferente. O direito do trabalho trabalha sob uma lógica diferente. E não é por outro motivo que há muito tempo o direito do trabalho ele se desgarrou do direito civil. Não é por outro motivo, porque existe uma principiologia própria, uma lógica própria, uma racionalidade própria e normas próprias. E não é porque o trabalhador ele é coitadinho que ele merece uma proteção específica do Estado, porque o Estado reconhece que é uma simetria enorme decorrente da própria relação de emprego. E essa simetria faz com que na relação de emprego o poder fique concentrado nas mãos do empregador. E daí porque o empregado ele é considerado hipossuficiente pela lei. E isso é reconhecido pela própria Constituição Federal. Eu não tenho a menor dúvida de que se nós não tivéssemos um rol tão grande de direitos fundamentais previstos na Constituição Federal para os trabalhadores, aqueles direitos eles já não mais existiriam. Perfeito. Dando sequência aqui, tem uma pergunta de Lígia, de nossa colega Lígia Olivieri. Assistindo a live de Calvé, cadê, meu Deus? Assistindo a live de Calvé, ele disse que não entendia a atual situação como um conflito de classes e, por isso, não seria inconstitucional a norma da MP que regulamenta o acordo individual escrito. O que é que você acha? Eu acho, continuo dizendo, para mim é claro. Ali, olha, eu sei que muitas pessoas foram para lives defender os diversos pontos de vista, dizendo que é possível a ponderação do artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal, com o princípio da livre iniciativa, com o princípio da dignidade da pessoa humana, com a liberdade de se contratar, enfim, com diversos princípios. Gente, a gente pondera princípio. O artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal, ele é regra, ele não é princípio. Até poderia, pelo menos, eu poderia pensar assim, poderia, no meu ponto de vista, ser aceitável a seguinte argumentação. Há a possibilidade de ponderação do princípio que informa o artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal. Mas ainda pensando sob essa lógica, o princípio que informa o artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal, nada mais é do que o princípio da autonomia privada. E nesse contexto específico do artigo 7º, inciso 6, autonomia privada coletiva. E nesse contexto da autonomia privada coletiva, aí sim, as partes são iguais, mas desde que haja participação do sindicato. Você está sem som, André, para mim. Pronto, aqui. Vamos aqui a outras perguntas. Marcelo Dias de Moraes diz assim, como realizar uma ponderação de interesses dos trabalhadores em sentido amplíssimo e do Estado, escassez de fontes de receitas por conta do impacto na produtividade? É uma pergunta, né? Há um choque entre o Estado do bem-estar social e o Estado mínimo, vê a norteadora do atual governo? Aí Maurício faz algumas ponderações também aqui sobre isso, né? Parece-me que o STF é mais ponderado em face de direitos sociais em razão das repercussões econômicas, o que não ocorre quando direitos individuais estão em pauta. Então, é isso aí, né? Como realizar a ponderação desses interesses dos trabalhadores e do Estado com a escassez de receitas, se haveria um choque entre o Estado do bem-estar social e o Estado mínimo que é a veia norteadora desse governo. Não, mas é óbvio que há um choque. O Estado liberal, ou Estado que tem um viés de Estado mínimo, é completamente antitético ao Estado do bem-estar social. Estado do bem-estar social desse que nós nunca alcançamos aqui no Brasil. Nós nunca tivemos aqui no Brasil. Nós temos a Constituição muito mais social de todos os tempos, que a Constituição Federal de 1988, mas nós nunca alcançamos o plano previsto na Constituição Federal.
quando diz respeito ao Estado Social. Nós nunca alcançamos aquilo dali. Nós temos outros trabalhos, nós temos outras constituições que inspiraram, por exemplo, a Constituição Federal de 1988, e foram constituições que realmente conseguiram fazer com que fosse alcançado o Estado Social. A gente pode citar constituições europeias. Claro que a gente precisaria de uma grande reflexão. São países com industrialização muito mais antiga que o Brasil, são países que têm uma organização sindical muito mais forte do que o Brasil, são países que têm que, portanto, trabalham com o direito do trabalho em um momento muito anterior ao Brasil. Então, não tem realmente como comparar esses países com o nosso. Agora, óbvio que nós temos aqui, agora, caminhando sempre para um passo a mais, um passo a mais, um passo a mais, nós estamos sob a égide de um Estado liberal. E dentro desse contexto, sob esse viés liberal, dentro dessa racionalidade liberal, é aceitável, digamos assim, que haja também uma penetração dessa racionalidade liberal nos próprios órgãos do Poder Judiciário. Mas aí eu volto a questionar o seguinte: quando nós ocupamos um órgão, quando nós somos magistrados, nós fizemos lá atrás, né, um juramento de zelar pela Constituição, zelar pelas leis e pela Constituição Federal, e nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos esquecer que nós somos vinculados ao texto constitucional. Isso quem diz é o próprio Supremo Tribunal Federal. Todas as vezes que o Supremo Tribunal Federal julgou esses casos todos que eu citei de direitos de liberdade, sempre ele disse que há a necessidade de observância de direitos fundamentais, dizendo que os órgãos do Poder Judiciário são vinculados aos direitos fundamentais, mas a lógica é completamente diferente em relação aos direitos sociais. Flávia Vanessa, novamente, perguntando aqui, o ministro Barroso, nesse julgamento sobre terceirização, né, e voltando lá à questão, deu primazia à liberdade de iniciativa e de empresa, mas esqueceu, ao meu ver, data vênia, que a velha ideologia de que é melhor ter menos direitos assegurados do que não ter trabalho algum, nunca se sustentou. Qual a sua opinião sobre a restrição de direitos trabalhistas mínimos com esse argumento? Olha, esse argumento, realmente, no meu ponto de vista, ela tem total razão. E não sou eu quem estou dizendo isso, não é Flávia quem está dizendo isso. Quem diz isso é a Organização Internacional do Trabalho. Na época da parca discussão sobre sobre o que redundou na nossa grande reforma trabalhista em 2017, houve uma pesquisa em alguns países que fizeram reformas trabalhistas bastante severas, como, por exemplo, Itália, Portugal, Espanha, países que a gente costuma se espelhar, né? Nos quais a gente costuma se espelhar. E foi constatado nesses diversos países, pela OIT, que a diminuição de direitos trabalhistas não redundava em mais empregos, não redundava em uma maior empregabilidade. Ou seja, o que a gente vê, o que a gente também constata nos dias de hoje, a gente tem índices do IBGE, dizendo especificamente do DIEESE, né, dizendo exatamente isso. Isso do ano passado, diversas notícias do ano passado. Eu não tenho aqui como passá-las agora, porque eu nem programei isso daí, mas eu tenho esses dados no computador. Nós temos nós tivemos do ano passado para cá um pequeno aumento na empregabilidade, mas esse pequeno aumento na empregabilidade se deveu ao fato de serem contados os trabalhadores não empregados, os trabalhadores autônomos, que estavam trabalhando de qualquer forma, o famoso empreendedor na situação moderna, né? Então, se ele estava trabalhando em qualquer atividade, ele era considerado empregado para fins de DIEESE. Então, essa contagem, digamos assim, essa contagem fez com que o índice de empregabilidade fosse aumentado. Mas, na prática, o que nós vemos é um desemprego muito maior, constatado pelo próprio IBGE. É um desemprego muito maior. Agora, temos como atribuir isso à atual pandemia? Em hipótese alguma. Esses dados são dados do ano passado. Ou seja, nós tivemos em 2017 uma reforma trabalhista e 2 anos depois uma grande reforma trabalhista que deveria servir, segundo se dizia na época, para criar novos postos de trabalho, para criar os famosos 13 milhões de
de informais da informalidade, ou os 13 milhões de desempregados do desemprego, mas nós, na prática, não tivemos uma maior empregabilidade por conta dessa grande reforma trabalhista. Continuando aqui, né, com as nossas perguntas, Jair Santos da Rocha diz o seguinte: do ponto de vista da sua extensão interpretativa, sob que circunstância a teoria da proteção dos interesses trabalhistas, inscrita nos direitos fundamentais proclamados na Constituição de 88, se manteve prestigiada no STF nos últimos tempos, ou só tem havido hesitações e mitigações? Ele tem que delimitar esse tempo aí, né? Nos últimos 5 anos, 7 anos, né? Eu coloquei nos últimos 5 anos, né? Eu coloquei 2015 para cá. Bem, nos últimos 5 anos, eu tive uma surpresa o ano passado, quando o Supremo Tribunal Federal, julgando aí o alcance da proteção prevista no artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias no que diz respeito à gestante, aquela garantia de emprego da gestante, né, desde o dia da concepção até 5 meses após o parto, julgando aí a constitucionalidade da súmula 244, o Supremo Tribunal Federal disse: olhe, essa súmula é constitucional, atende bem aos ditames previstos na Constituição Federal. Para mim, foi o julgamento que se salvou. No mais, foram aqueles outros que a gente viu agora há pouco. Então, ele falou... É Jair, né? Jair, não é isso, André? Estou sem som, viu? Para você, está sem som para mim. Jair. Então, ele lembrou uma coisa que é interessante. Quando a gente fala também de direitos fundamentais, a gente não pode esquecer do seguinte: e isso decorre também daquilo que eu falei para vocês agora há pouco, daquilo que vem sendo colocado como um direito constitucional mais moderno, ou seja, numa perspectiva pós-positivista, ou numa perspectiva hermenêutica neoconstitucionalista, que é adotada, diga-se, repito mais uma vez, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nessa perspectiva, o Supremo Tribunal Federal também tem diversos julgados. Diversos, todos da lavra do ministro Gilmar Mendes, dizendo o seguinte: dizendo que no que diz respeito aos direitos fundamentais sociais, seja, direitos fundamentais sociais, não direito ao trabalho, mas alguns direitos fundamentais sociais, saúde, educação, previdência, o ministro Gilmar Mendes, em todas as suas decisões monocráticas, ele tem dito que especificamente os direitos sociais, fundamentais sociais, eles são vinculados ao princípio da proteção, ao princípio, principalmente, da vedação à insuficiência. Ou seja, segundo o entendimento do ministro Gilmar Mendes, esses direitos fundamentais sociais, eles não poderiam ser desprotegidos pelo Estado legislador. Eles não... por quê? Porque o Estado legislador ele não poderia ser insuficiente. Por quê? Porque ele é ligado ao princípio da proteção, que decorre exatamente daquela interpretação lá do Tribunal Constitucional Federal Alemão, lá na década de 70, que desde lá o Supremo Tribunal Federal Alemão vem dizendo o seguinte: que os direitos fundamentais eles são ligados a esse dever de proteção do Estado legislador. Então, quando se trata de lide, quando se trata de querela, digamos assim, de particular com particular, o Estado tem a obrigação de intervir para proteger os particulares, e principalmente aquele que está numa situação assimétrica para menor, que seria o caso do trabalhador. Trocando essa para a nossa realidade, seria para o trabalhador. Mas isso, em relação a isso, o ministro Gilmar Mendes tem dito reiteradamente que quando se tratam desses direitos fundamentais sociais, saúde, educação, previdência, esses direitos fundamentais sociais, eles são vinculados a esse dever de proteção. A mesma lógica, repito, não é colocada aí, não é realizada, digamos assim, para o direito ao trabalho, que também, lembre-se, né, é bom lembrar sempre que ele é um direito fundamental social previsto no artigo 6º da Constituição Federal. Ou seja, deveria seguir a mesma lógica dos outros direitos fundamentais sociais. O que mais? Perfeito, perfeito. Maíra traz aqui uma manifestação, né? Sim, Maíra. Ponderação de direitos fundamentais é regra básica de hermenêutica constitucional.
na ADI 6363, os ministros utilizaram ponderação de princípios de alto grau de abstração, como valor social do trabalho, valorização do trabalho humano, etc., para derrogar garantia concreta e direito fundamental previsto no artigo 7º, inciso 6º, reduzindo a zero, não havendo, portanto, nessa ADI ponderação efetiva, mas sim a erosão de cláusula pétrea. Direitos fundamentais existem, precisam, precisamente para proteger os cidadãos em momentos de crise. Os obstáculos para evitar os arbítrios de maiorias ocasionais são as cláusulas pétreas. É uma manifestação, eu disse, né? Não é uma pergunta. Aí, Maíra, né? agora... Manifestação bem-vinda. Bem-vinda. Diante dessa posição do STF, Maíra continua, né? Qual o seu prognóstico em relação à possível ADI, caso nova MP venha a ser editada para substituir a MP 905? Maíra, eu não tenho dúvida, não. Será? Nessa mesma sessão legislativa, poderá o Supremo zerar a cláusula pétrea de separação de poderes e permitir ao Executivo, não obstante o artigo 62, parágrafo 10, seguir legislando sobre as relações de trabalho por conta de momento de crise? Boa, Maíra. Pois é. Vamos começar no começo lá da manifestação, né? Bora começar no começo para a gente terminar com essa história da jurisprudência de crise, porque esse assunto tem me interessado demais, tem me feito perder aí algumas horas de sono em cada noite, porque cada dia é um susto. Olha só, concordo completamente com Maíra, com o que foi dito, assim, nós temos um pensamento muito linear, conversamos sempre sobre esses assuntos, né, constitucionais, e até agradeço, né, por ter colocado isso em pauta mais uma vez. É claro que os direitos fundamentais, eles servem para assegurar proteções em momentos de crise. E digo mais, o artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal, ele serve exatamente para proteger o trabalhador em momentos de crise. Porque em momentos onde não há crise, não há necessidade de negociação coletiva para reduzir salário. Só se pensa em redução de salário, que, consequentemente, com a redução de jornada, e mais principalmente a redução de salário, em momentos de crise. E é justamente por conta de momentos de crise que há necessidade de negociação coletiva. Então, no meu ponto de vista, repito, essa cláusula pétrea, ela não poderia ter sido suplantada pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que em sede liminar. Para mim, o precedente é muito perigoso, porque permite que outras cláusulas pétreas elas sejam ignoradas na prática. Então, nós não podemos, na prática, quem está muito entusiasmado com isso aí, tenho visto algumas lives, não sou muito adepta de lives, porque é justamente no momento que eu estou fazendo homeschooling, e para mim é muito complicado isso daí, essas lives acontecem ou de manhã ou à noite, é muito complicado sempre. Então, nas poucas lives que eu assisti, eu vi vários colegas se manifestando dizendo o seguinte, mas é um momento de crise, essa norma precisa ser flexibilizada. Gente, momentos de crise servem exatamente para a manutenção de cláusulas pétreas. Se a gente começa a abrir mão de determinadas cláusulas pétreas, por onde passa o boi, passa uma boiada. Então, nós não podemos nos chocar quando acontecer o seguinte, quando um policial chegar na casa de qualquer um e disser o seguinte, você está preso, ou eu vim aqui confiscar os seus bens sem devido processo legal. Por quê? Porque é um momento de crise, o Estado está precisando de dinheiro, vamos vender suas joias, por exemplo, e sem devido processo legal algum. Não é cláusula pétrea? É cláusula pétrea também. Então, nós temos que assegurar, nesse momento de crise, nós temos que assegurar as cláusulas pétreas. Penso também que o ministro lá atrás, o ministro Ricardo Lewandowski, ele andou bem. No meu ponto de vista, para mim, a liminar dele merece elogios, porque conseguiu aí dar uma interpretação conforme para não afastar a cláusula pétrea, apenas, no meu ponto de vista, houve uma postergação de uma garantia fundamental, de um direito fundamental. É mais ou menos o que acontece quando a gente defere, viu, Dea? É mais ou menos o que acontece quando a gente defere liminar sem oitiva da parte. Naquele momento, não há o contraditório. O contraditório vai acontecer depois, ele foi diferido para um momento posterior. Então, para mim, o ministro Ricardo Lewandowski andou muito bem na decisão dele. Para mim, foi uma decisão bastante equilibrada nesse particular.
Mas a segunda parte, Maíra faz uma provocação também, né, em relação à medida provisória. Querida amiga, eu quero crer que o Supremo Tribunal Federal ele vá acordar, digamos assim, para o que anda acontecendo em relação a essas medidas provisórias, essas revogações de medida provisória por outras medidas provisórias. Né? A própria revogação de medida provisória já está equivocada, né? A não ser que fosse por uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Então, revogar a medida provisória por meio de outra medida provisória, como eu disse agora há pouco, para mim é completamente incabível à luz da Constituição Federal, do artigo 62 da Constituição Federal. Porque, de fato, não só por aqueles motivos todos ditos agora há pouco, mas também pelo que disse a própria Maíra. E isso ofende o princípio, um grande princípio, já no começo da Constituição Federal, que é o princípio da tripartição dos poderes. Mesmo no sistema de peso e contrapeso, isso aí, no meu ponto de vista, não sustenta. Bom, tem mais aqui várias perguntas, inclusive várias provocações muito boas, né? Que tá rendendo aí o debate. É que o povo gosta de constitucional, só que ninguém admite. Mas na hora que a gente toca no assunto, as pessoas gostam. E as perguntas são muito boas. Né? Dá os parabéns também aí ao pessoal que está assistindo. A Alessandra Stern disse assim: eu gostaria que Silvinha comentasse sobre a decisão do STF de sexta-feira em relação à súmula 85 do TST. Na visão dela, esse enunciado é constitucional? Do STF ou do TST? Né? Ela colocou a decisão do STF de sexta-feira em relação ao enunciado 85 do TST. Mas eu acho que ela fala exatamente sobre a possibilidade de negociação coletiva, não para redução de salário, mas para banco de horas. Não é isso? Porque o 85, se me fala sobre banco de horas. Banco de horas é permitido. No inciso 13 do artigo 7 da Constituição Federal. Isso aí é permitido. A súmula 85, só para quem não está lembrando, é a que trata justamente do acordo para compensação de jornada, né? Estou com memória boa, viu? Que permite, é uma súmula que a gente trabalha com ela no dia a dia, né? Ah, não, mas você não queira me cobrar que eu decore os números, não dá. Meu cérebro não comporta tanta informação. Exatamente, a que trata do acordo de compensação de jornada e que diz que se não forem atendidos os requisitos do acordo de compensação, a prestação de hora extra habitual torna inválido o acordo, exceto quando se tratar de banco de horas, né? Tem uma série, ela na verdade é grande essa súmula, ela traz uma série de incisos. Essa decisão do STF de sexta-feira, que ela deve estar se reportando, deve ser sobre isso, né? Então, sobre a redução de jornada com redução de... Imagino eu. Né? O problema não é reduzir a jornada é possível reduzir, o problema é reduzir o salário, sem a negociação coletiva. Seja ela no primeiro momento, seja ela no momento posterior. Alessandra, se você quiser esclarecer a pergunta, pode me mandar no WhatsApp aqui ou esclarecer aí no chat, que eu vou fazer a leitura do resto também. Continuando, então, a Lígia só fez um comentário aqui. Silvinha, não concordo com o Calvé, só quis trazer para a discussão. Eu não tenho a menor dúvida. Não, mas eu não estou dizendo que você concorda, não, também, amiga. Foi a provocação que foi ótima, Lígia, valeu. Pois é. Antônio Lemos está aqui. Devemos entender que os argumentos utilizados, como é o caso daqueles utilizados pelo Fux, nem sempre são vinculantes. A meu ver, trata-se de obter dictum, ou obter dicta, né, que são vários. Sim. Os fundamentos do Fux, o fundamento do Fux não utilizado não foi como fundamento principal da decisão. Mais ou menos isso aí mesmo. Sim. Mas cuidado que o obter dictum de hoje pode ser a ratio decidente de amanhã, hein, pessoal? Pois é, a ratio decidente de amanhã, exatamente. Então, quem está fazendo o curso aí de precedentes da escola comigo, a gente vai ver que o obter dictum de hoje, amanhã vira ratio decidente. Então, muito cuidado aí, viu, Lemos? E se pegar a moda lá do Supremo de ter essa lógica meramente civilista, realmente não tem razão de ser o direito ao trabalho. E é o nosso instrumento, né, de trabalho. Nós existimos por conta do direito ao trabalho. Sem isso, a gente vai ficar o quê? A gente vai lidar com outro instrumento, que é o direito civil. Continuando aqui, tem várias manifestações também de concordância, de elogios, né? Vou pular. Maíra está
Está atenta aqui. Rosa Weber, em seu voto, ativa. Mas é ótimo. Pode continuar, Maíra. Faça mais perguntas aí. A gente tem tempo ainda. Rosa Weber, em seu voto, ressaltou que a participação do sindicato nas reduções salariais é pilar da constitucionalização do direito do trabalho. Sim. Como excluir os sindicatos dos debates sociais quando, nas experiências internacionais, todos os atores sociais estão sendo convocados para discutir saídas para essa grave crise? Noto, inclusive, que a postura, ora majoritária do Supremo, de permitir acordo individual entre empregado e empregador, sequer segue a lógica do direito civil do século XX, que já prevê diferenças entre as mais diversas partes contratantes. Perfeito. Quer falar alguma coisa sobre isso? A pergunta, na verdade, é essa, né? Do sindicato, inclusive até na aula, na live que a gente teve com o Cairo aqui, ele chega a tocar nesse assunto, ele diz qual o sentido da medida provisória mencionar essa comunicação ao sindicato, se essa comunicação não tiver nenhuma consequência jurídica. Não vai ter nenhum sentido, né? Não tem nenhum sentido, aquilo dali não é negociação, então não tem nenhuma consequência para agir no sentido ativo ou inativo do sindicato, não tem nenhuma consequência. Então, para ficar fazendo o quê? Só acenando para os trabalhadores, acenando para as empresas? Então, não tem o menor sentido. Disse muito bem, Maíra, a gente tem visto algumas manifestações nas redes sociais, evidentemente, algumas manifestações de professores da Espanha, da Itália, Portugal, não sei o quê, tratando exatamente sobre a negociação coletiva, como está acontecendo lá. Que as empresas, elas estão sempre recebendo ajuda, auxílio dos sindicatos. Eles são realmente atores, participantes, atores ativos nesse processo de organização, digamos assim, dessa crise sanitária ou econômica. Mas aqui no Brasil a lógica tem sido uma lógica diferente. É aí trilhando, de fato, um caminho liberal, como foi dito agora há pouco. Tem muitas questões aí que virão à tona, né? Nesse momento de crise, as opiniões elas ainda estão se sedimentando, e quando as ações começarem a chegar efetivamente, que a gente começar a ter decisões judiciais, talvez os precedentes comecem a se firmar. Dando sequência aqui, as perguntas vão subindo, quando alguém vai entrando ou saindo, ou fazendo pergunta, vai subindo, eu tenho que ficar procurando. Maurício faz um comentário, o ministro Gilmar Mendes é reconhecidamente germanófilo em matéria jurídica, isso é verdade. Germanófilo, é verdade. Mas não para os direitos sociais dos trabalhadores. A propósito dessa, é interessante perceber que lá, o Tribunal Constitucional Federal Alemão, ele tem um bom desenvolvimento de direitos dos trabalhadores. Bom desenvolvimento. Mas, para estranhamento de todos, né, esses direitos fundamentais dos trabalhadores não têm previsão na Constituição Federal de Bonn, a de 49. Aqui nós temos um rol mega extenso de direitos fundamentais dos trabalhadores, e a gente tem uma Corte Suprema dizendo, olha, eles não valem. Mesmo regra específica, não vale para momentos de pandemia. Lá na Alemanha, não. Lá na Alemanha é o contrário. Não existe um capítulo, um título, lá na Constituição Alemã, na Constituição Federal de Bonn, tratando sobre direitos dos trabalhadores. O único direito que tem lá, tratando sobre os direitos dos trabalhadores, na verdade, é um direito assim, tangencial, digamos, que assegura o direito assegura o culto em dia de domingo. Então, seria muito mais ligado à liberdade religiosa para o exercício do culto em dia de domingo. E, consequentemente, se há a necessidade de observância do culto no dia de domingo, então significa dizer que o empregado teria que folgar nesse dia, né? Que seria o dia de domingo. Então, tangencialmente, seria considerado um direito social também. Mas não, lá não tem esses direitos sociais que a gente observa, direitos sociais dos trabalhadores, que a gente observa, por exemplo, no artigo 7 da Constituição Federal. Não temos. Mas prossiga aí, por favor, que eu quero escutar o comentário de Maurício. É tangencial mesmo aí, né? Porque, para mim, claramente, aí se está tratando de um direito de crença religiosa e não um direito trabalhista, né? Sem dúvida. Aí foi aquele como é a sua hermenêutica do salto triplo carpado aí, né? Pois é. Que, aliás, está muito na moda hoje em dia usar esse tipo de interpretação. Mas vamos aqui na sequência. Cris Lobo pergunta, professora, alguns simpatizantes da ADI 6363 defendem a desnecessidade de comunicação ao sindicato devido à dificuldade de contato
pelo fato de estarem com as suas sedes fechadas nesta época de isolamento social, o que dificultaria a efetividade das medidas e o seu caráter alimentar. O que você pensa? Provocadora essa pergunta, né? Penso que nós estamos fazendo o que é possível fazer pelo sindicato. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos nos comunicando. A André está em Salvador, no gabinete dela, precisamente, que eu estou vendo. E eu estou aqui na fazenda, em São Miguel do Gostoso. Então, hoje em dia, todo mundo pode se comunicar em qualquer lugar. Não é impossível se firmar se elaborar uma negociação coletiva de qualquer lugar do planeta. Então, é bastante que a gente tenha a internet e entre qualquer instrumento apto para fazê-lo. Temos diversas plataformas aí hoje em dia que possibilitam esse contato. Eu não vejo isso como um real impedimento, não. Agora, eu queria também fazer uma outra provocação, que eu me lembrei aqui assistindo outras lives, né? Eu assisti a uma live onde o colega dizia que era possível, pela medida provisória 927, agora de 2020, era possível antecipar 3 anos de férias. Eu penso que isso aí ofende diretamente a Constituição Federal. A Constituição fala de férias anuais. Então, se a medida provisória ela permite a antecipação de férias, para mim, são férias anuais. E essa medida provisória, ela não vale, ela foi elaborada em um contexto de pandemia. E esse contexto de pandemia, o contexto emergencial, é reconhecido pelo decreto legislativo como de março até 31 de dezembro. Então, para mim, essa interpretação, conforme, digamos assim, a Constituição Federal, tem que ser nesse sentido. As férias que podem ser antecipadas são as férias dentro deste ano de 2020, porque é nesse contexto de pandemia. Se, a partir de 31 de dezembro, for renovado o decreto legislativo, espero que não, espero que daqui para lá nós tenhamos uma normalidade possível, Então, se a partir, depois de 31 de dezembro, tiver uma renovação, aí eu penso que será possível, sim, uma antecipação de férias de outro período anual. Mas nesse contexto, agora, para mim, só desse ano. E aí, sobre isso ainda, voltando à pergunta lá de Cris Lobo, todo sindicato tem um e-mail, né? Você pode fazer essa comunicação facilmente, basta buscar no Google, ir lá na página do sindicato e encontrar um e-mail para enviar essa comunicação. A empresa procura o sindicato patronal, porque tem esse contato com o sindicato patronal, e o sindicato patronal entra em contato com o sindicato obreiro, e assim a mágica acontece. Muito fácil hoje essa comunicação, né? A gente tem feito aí audiências, desde março eu venho fazendo audiência por videoconferência, então é algo que a gente tem realmente hoje a facilidade. Vamos evoluir cada vez mais para isso, né? A partir do ato do CNJ. A gente já começou lá atrás a ouvir testemunha por videoconferência, né? Tem quanto tempo já que o nosso tribunal implantou a plataforma? Pois é. Mas Antônio Lemos vem aqui dizendo há um outro perigo no argumento de que, em razão da crise, desnecessária seria a negociação coletiva. O argumento de que é possível reduzir salário sem crise, desde que previsto em negociação coletiva. Então, é uma afirmação que ele está fazendo, né? Trazendo esse outro perigo, né? Com esse argumento de que não há necessidade de negociação coletiva. Isso implicaria em um outro risco futuro de que, numa época em que não houver crise, seria possível reduzir salário, desde que previsto em negociação coletiva. Mas isso já é possível, né? Redução do salário com jornada, a própria Constituição já flexibiliza. É uma das situações de flexibilização. Sim, é da situação para atender a crise. Isso é para atender exatamente a crise. Maurício fala que, diante dos acórdãos do STF, hoje é aniversário de Maurício, parabéns, Maurício. Parabéns. Diante dos acórdãos do STF, em matéria constitucional trabalhista, qual o espaço para o controle difuso de constitucionalidade pelo juízo do trabalho? Olha, qual o espaço para o juízo do trabalho fazer esse controle difuso de constitucionalidade? Em relação a DI 6363, é isso, né? Ele está falando de uma forma geral, diante dos acórdãos do STF em matéria constitucional trabalhista. Se tiver repercussão geral, nós somos vinculados. Aí, André é a doutora dos precedentes, né?
Então, nós somos vinculados, nós não temos escapatória. Naquele caso específico da ADPF 324, da 324, que permite a terceirização em atividade fim, exatamente. Eu penso que há uma saída. Eu acho que tem uma saída. Eu penso que há uma saída. A saída é o reconhecimento, no caso concreto, da subordinação clássica, da subordinação no sentido clássico, ou da heterodireção, como a gente costuma falar. Mas, para isso, as instruções que nós fazemos, e até os próprios advogados, eles têm que mudar a mentalidade, né? Porque antes eles se escoravam bastante na súmula do TO da 331. E aí ficavam muito à vontade para dizer a terceirização em atividade fim, logo a vínculo de emprego direto com o tomador de serviço. Mas, a partir do acórdão, que não precisava, no meu ponto de vista, ter sido publicado, mas foi publicado em maio do ano passado, se me falha a memória, então, a partir do acórdão, a partir do acórdão, no meu ponto de vista, seria possível ainda uma saída, digamos assim, para se reconhecer o vínculo diretamente com o tomador de serviço, que seria exatamente a heterodireção, né? O reconhecimento da heterodireção. Mas, em relação à decisão de sexta-feira, as demais nós estamos vinculados, né? Nos termos proferidos na fixação das teses. E nessa tese última, até lembrando mais uma vez, né, falei sobre isso agora há pouco, mas vou relembrar, na tese que foi fixada agora, em 16 de abril de 2020, recentemente, a tese, no que diz respeito à Lei 11.442 de 2007, diz que se forem preenchidos todos os requisitos formais, nós, juízes do trabalho, se o caso for submetido à Justiça do Trabalho, evidentemente, porque a lei também afasta a apreciação pela Justiça do Trabalho, se for submetido à Justiça do Trabalho, nós não podemos reconhecer o vínculo. Para mim, isso aí supera a atribuição que o Supremo tem em relação à Corte Constitucional. Aí vamos para 6363, repito, na decisão de sexta-feira. A decisão de sexta-feira, que é uma decisão em sede liminar pela denegação da liminar definida anteriormente, que deu interpretação conforme, o Supremo Tribunal Federal tem decisões reiteradas no sentido de que nós, juízes, não somos vinculados ao que foi dito no Supremo Tribunal Federal, em sede liminar, pela denegação. Ou seja, se chegar esse questionamento ao juiz do trabalho, os juízes do trabalho poderão dizer se consideram constitucional ou inconstitucional a negociação coletiva. Ficarão livres aí para dizer que não se consideram. Só por enquanto, né? Como você bem disse. Só por enquanto, porque quando julgar o mérito... É precedente, foi reconhecida a repercussão geral, entrou no mérito, é precedente vinculante, a gente tem aí que respeitar e seguir o precedente. Está lá na forma, no CPC 926, 927, 927, diz quais são os precedentes vinculantes, os precedentes obrigatórios. Mas, voltando aqui, né, as perguntas, aí, tratando ainda um pouquinho da terceirização, eu até brinco, eu digo que a minha súmula 331 do TST, num daqueles, né, itenzinhos que diz assim, não forma vínculo de emprego com o tomador, a prestação de serviços ligados à atividade meio, desde que não haja, né, subordinação direta e pessoalidade, não é isso? A minha mudei ela, e ela agora diz assim, não forma vínculo de emprego, serviços ligados à atividade fim ou à atividade meio, porque agora é irrelevante, desde que não haja subordinação direta nem... E pessoalidade. Nem pessoalidade. Pronto, eu já mudei a minha súmula, estou esperando o TST mudar. Agora, eu não sei se você tem acompanhado os julgados do Tribunal Superior do Trabalho. Eu vejo que o Tribunal Superior do Trabalho, ele tem, em determinados julgados, tem atribuído total legalidade à terceirização em atividade fim, fazendo referência tão somente ao julgamento na DPF 324. Ou seja, não há um questionamento maior sobre se existiria possibilidade de reconhecimento em face também do reconhecimento, o reconhecimento de vínculo também em face do reconhecimento da existência de subordinação direta à heterodireção. Não existe no Tribunal Superior do Trabalho, o que é compreensível também, porque se tudo isso não tivesse sido trabalhado anteriormente, ele não se pode inovar no TST, porque isso aí é matéria fraca, né?
Isso é E aí majoritário. cabe, é o que eu digo, cabe aos advogados arguírem Claro. desde o início uma Exatamente. distinção, né? Puxarem, Exatamente. tentarem cavar ali uma distinção, um distinguishing, como a gente chama aí Exatamente. na É o teoria destino. geral dos precedentes. Pois é. Dando sequência aqui às perguntas, né? E se o sindicato não responder, Paulo Temporal está perguntando, né? Provavelmente ele não vai responder. Mas e se o sindicato não responder? Validou o acordo, né? É o que é a consequência jurídica prevista na própria MP. Valida, está validado. Né? O que a MP exige é apenas a comunicação. Parece até algo assim, é uma declaração receptícia, né? Me lembra isso, não é, Silvia? Você não acha que fica parecendo? Sim. Basta comunicar, eu não tenho nem que dar confirmação, tem que ter só a prova de que eu enviei, não é isso? Ou você discorda? É isso mesmo. Não, concordo completamente. A questão, Flavinha Grimaldi, a questão é muito instigante mesmo. Observei que, de forma inusitada, os argumentos das correntes pró e contra a dispensa da participação sindical nestes tempos de pandemia são, de certa maneira, convergentes. Invocam a valorização e proteção ao trabalho, seja sob enfoque da necessidade de proteção ao trabalhador, seja, por outro lado, no que diz respeito à tentativa de salvar postos de trabalho com a sobrevivência da empresa. Seria contraditório e coerente ao mesmo tempo? Ai, amei, Flavinha. Adorei a sua pergunta, a sua provocação. Uma pessoa inteligente, né? Que sabe fazer sabe formar assim, fazer um jogo de palavras. Olha só, isso vem sendo praticado no Supremo há muitos anos. Se a gente pegar, por exemplo, o julgamento do aborto do feto anencefálico, a gente vai observar que, de um lado, os que eram favoráveis diziam pela dignidade da pessoa humana. Do outro lado, os que eram não favoráveis ao aborto diziam também pela dignidade da pessoa humana. Ou seja, a retórica é a mesma. A retórica é a mesma. O princípio invocado é o mesmo. E daí está o risco da gente sair por aí invocando princípios e mais princípios sem saber fazer ou sem materialmente elaborar o que alguém disse aqui nessas perguntas, acho que foi Maíra, que falou de ponderação de princípios constitucionais. Gente, essa técnica de ponderação de princípios constitucionais é uma técnica muito elegante. Ela não pode simplesmente, assim, ser um argumento colocado aleatoriamente e utilizado também de forma aleatória. Então, eu, juíza, não posso chegar e dizer, pelo princípio da razoabilidade, pelo princípio da proporcionalidade, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, pelo princípio da liberdade, eu não posso fazer isso. Eu tenho que ponderar. Se eu entendo que há a necessidade de ponderação de princípios constitucionais, como hipoteticamente foi referido lá por um ou outro ministro no voto, na decisão de sexta-feira, penso eu que deveria ter sido cumprido o itinerário para a ponderação de princípios. Há a necessidade, há uma possibilidade as três etapas de ponderação de princípios constitucionais: exigibilidade, necessidade e ponderação em sentido estrito. Penso eu que, nesse caso, repito, não seria possível a alegação ou a ponderação de princípios constitucionais, porque, repito, o artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal de 88 é regra constitucional, não se submete à ponderação. O que mais, Zé? Oi, é porque sua imagem congelou aqui para mim, eu achei que tinha caído a... Não, caiu não, estamos aqui. Bom, para mim está congelada aqui sua imagem, né? Mas vamos em frente. Até houve um comentário, né? O pessoal comentou assim, a propósito de se invocar o mesmo princípio, que o ministro Gilmar Mendes ele tinha escrito um artigo no Conjur, antes desse julgamento do dia 16. De crise. Isso. E aí invocou, não sei se foi algum princípio ou algum constitucionalista para se manifestar em um sentido, e a ministra Rosa Weber, durante o julgamento, invocou o mesmo princípio ou o mesmo constitucionalista para ir num caminho completamente oposto, né? Então, assim, a depender, se você faz esse manejo aí,
Eu né? acho que ele se referiu a Peter Harbel, né? Que ele fala Acho que foi. da Constituição aberta. Acho que foi, acho que foi. Eu acho que foi. Acho E que aí se eu ela estou bem usou lembrada, foi. o mesmo argumento. Ele falou do Zagrebelski também, ele falou de vários, né? Sim, Mas de Konrad Hesse também. de Ele gosta dos resto alemães, né? também Ele se sente mais à vontade, né? exatamente. Tem gente aqui perguntando se vai ter material escrito aí. Se tiver, manda para cá que a gente coloca no Moodle, disponibiliza no Posso Moodle junto. colocar, posso colocar. Posso organizar, né? Viu, Melina? Se tiver material, a gente avisa depois. Aí de qualquer forma, a gente vai colocar no YouTube o vídeo e no Moodle também. Lembrando que dia 30 a gente já tem outra live aí, né? Cal está pedindo aqui para lembrar. Dia 30 a gente tem um monte de programação. Vão lá na agenda da escola, deem uma olhada. Dia 30 a gente tem o professor Wilson Gomes, que vai tratar de democracia na era digital. Mais tarde, ainda hoje, a gente já vai ter o link aí para inscrição, né, pessoal? E aqui ainda tem pergunta de Priscila. Priscila perguntando: o artigo 36 da medida provisória 927 trata do efeito retroativo das medidas adotadas por empregadores 30 dias antes da data em vigor desta MP. Haveria uma inconstitucionalidade potencial em razão dessa previsão de efeito retroativo? No meu ponto de vista, sim. No meu ponto de vista, sim. Como é que você pode dar urgência e relevância a algo que aconteceu 30 dias antes? E em relação às perguntas, Silvia, eu não tenho mais perguntas aqui, né, no chat. Se você quiser fazer considerações finais aí, sobre a nossa aula, o nosso tema, eu já devolvo a palavra. Só tem elogios agora aqui, né, ótimas perguntas, excelentes discussões. Então, se quiser fazer algumas considerações finais, a gente já está chegando também no final, né, eu te passo a palavra. A internet já está começando a falhar, né, também. Olha só, eu acho que tenho que reiterar, né? Tenho que reiterar tudo que eu disse aqui. Até eu tenho assim um grande apreço pela Constituição Federal de 88. Acho que desde 88 a gente tem uma Constituição analítica muito boa, no meu ponto de vista. Ela tem a primeira Constituição Federal que colocou um título inteiro de direitos e garantias fundamentais dos trabalhadores, assim um rol realmente grande, como direitos fundamentais, e isso não pode ser esquecido, mesmo que seja num momento de crise. O meu temor é exatamente esse. Como eu disse agora há pouco, né? Cada dia eu fico mais assim, suspensa no ar em relação a isso, porque eu temo realmente o caminho que está sendo trilhado, não só em relação aos direitos sociais aqui no Brasil, mas em relação aos direitos fundamentais de um modo geral. Veja, por exemplo, que o ministro Gilmar Mendes, lá no voto dele, lá na fala dele semana passada, na sexta-feira, ele disse: se eu pudesse antecipar o meu voto, eu já diria que isso daí é constitucional, eu já diria que a medida provisória é constitucional. Ou seja, temos aí uma antecipação de um voto, pelo menos. Temos aí uma antecipação de um voto. Então, é o mesmo, assim, é a mesma pessoa, é o mesmo ministro que é tão avançado em determinadas outras questões. E como eu disse agora há pouco, até inclusive em relação a direitos fundamentais sociais, outros que não direito ao trabalho. Então, muito me preocupa que a gente trilhe um caminho de esvaziamento do conteúdo protetivo previsto no artigo 7º da Constituição Federal. Porque todos nós sabemos, e isso é muito dito por aí, que nenhum direito fundamental absoluto, de fato, nenhum direito fundamental absoluto. É tanto que nós falamos tanto de ponderação de princípios constitucionais. Princípios, não regras, como eu disse agora há pouco. Então, a minha preocupação maior é exatamente essa, que nós trilhemos um caminho, que nós estejamos, assim, trilhando um caminho muito difícil de retornar. E eu vejo esse caminho como um caminho muito perigoso em relação a direitos fundamentais como um todo. Uma saideira aqui, a Lê esclareceu a pergunta que ela tinha feito, né? Ela veio aqui. Ela gostaria de saber, o inciso 1 do enunciado 85 prevê a compensação de jornada deve ser ajustada por acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva. Uhum. A decisão de sexta do STF prevê a redução salarial mediante a redução da jornada, até mesmo o porquê a MP garantiu a irredutibilidade do valor da hora de trabalho. Ela considera, então, que o anunciado 85 do TST também é inconstitucional? São coisas diferentes, Não, né? assim, eu acho que a gente tem que separar as coisas. Assim, é possível, a Constituição permite, artigo 7º, inciso 13, permite a negociação
permite que a partir da negociação coletiva haja a diminuição, aumento de jornada. Mas para a diminuição de salário é necessário que haja negociação coletiva. Então, como é que o Tribunal Superior do Trabalho tem interpretado aquele artigo 7º, inciso 3 da Constituição Federal? No sentido de que o aumento da jornada, a diminuição da jornada, possa ser feito mediante compensação de jornada, como a gente fala, né, coloquialmente, possa ser feito por mero acordo individual. Por quê? Porque lá na Constituição Federal fala de acordo ou convenção coletiva. E aí, coletiva estaria combinando com convenção e não com o acordo, dentro de um contexto de interpretação meramente literal. Então, isso daí tem sido, esse acordo individual tem sido aceito pela jurisprudência majoritária do Tribunal Superior do Trabalho nesse viés. Mas não se permite a redução do salário, mesmo que haja redução da jornada, não se permite redução do salário por mero acordo individual, porque isso aí afronta diretamente uma regra prevista na Constituição. Aí a lei falou de uma coisa interessante, que ela não consideraria, acredito que foi isso que eu entendi, acho que foi isso que eu entendi, que ela não consideraria ter havido redução ou a possibilidade de redução salarial, porque o salário mínimo hora teria sido mantido pela medida provisória 936. Eu até achava que o Supremo Tribunal Federal iria sair assim pela tangente com esse argumento, para dizer, olha, eu não vou dizer que há redução de salário. Não há redução de salário. Por não haver redução de salário, não haveria, portanto, ofensa à Constituição Federal quando isso for feito por mero acordo individual. Eu achava, até sexta-feira, que o Supremo Tribunal Federal sairia com uma decisão nesse sentido. Mas, como eu disse agora há pouco também, era só contar os votos para saber que o risco de uma decisão em sentido contrário também não existiria. Acho que esse argumento é um argumento válido. Para fazer uma espécie de interpretação conforme a Constituição Federal. Agora, esse argumento ele só é válido para pessoas que recebem até o salário mínimo. Para pessoas que recebem acima do salário mínimo, esse argumento já não é válido, é só fazer a conta. Lá, fazer uma compensação em relação ao teto lá do seguro-desemprego. Então, para pessoas, na verdade, que recebem até R$ 1.813, se me for na memória, e 3 centavos, isso não haveria redução salarial, aí considerando o salário mínimo hora. Mas para alguém que recebe algo superior a isso, haveria sim redução salarial, no meu ponto de vista. Bom, então é isso. Deixa eu ver aqui. Tem uma última, né, Maíra, aqui para finalizar. Na linha do que comentou Silvinha, gostaria, inclusive, de registrar que o ministro Barroso utilizou na ponderação, em seu voto, 2 novos princípios do direito do trabalho. Ele utilizou, foram vários princípios novos que a gente descobriu que existem nesse julgamento. Não, eu contei pelo menos uns 4 ou 5 aí, que eu também não conhecia. Desoneração da folha de salário, previsibilidade empresarial do custo da contratação de empregados. Aproveito para parabenizar a Silvinha pela excelente explanação. Ideia, Júlio, por nos proporcionar esses momentos tão ricos de aprendizado. Está com a palavra e para já fazer o fechamento também. São os novos princípios, né? São os novos princípios saídos da cabeça de ministros e tudo mais. Então, eu só tenho a lamentar, como eu disse agora há pouco, reiterando o que eu disse antes de André fazer a primeira pergunta e de Alê. Bem, é só agradecer pelo convite que me foi feito pela Escola Judicial, dizer que é um pouco, assim, espero que tudo tenha corrido bem, é um pouco diferente falar somente com o computador, eu que sou muito afeta a esse relacionamento interpessoal com o aluno, gosto de dar aula movimentando muito, tive que fazer um exercício assim, mental para me manter quieta, um pouco quieta na cadeira, nem me mantive durante muito tempo, mas tentando me manter quieta na cadeira e falando diretamente para uma tela, olhando somente para a Andréia. Mas, enfim, espero que tudo tenha corrido direitinho e eu fiquei muito satisfeita aí com esse debate. Eu que agradeço, em nome da Escola Judicial, você ter aceitado participar dessa live aqui sobre um tema tão importante, né? E dizer que tudo correu bem, sim.
e que daqui a pouco a gente já vai fazer o upload aí para o YouTube, e também vamos colocar o material à disposição lá no Moodle. Muito obrigada a você, obrigada a todo mundo que está assistindo a gente aí, e até a próxima live. Sim.